Me examine, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Salmos 26, 2. É muito importante distinguir entre coisas que diferem, pois as aparências enganam. Coisas parecidas podem ser o oposto uma da outra. Um escorpião branco pode ser parecido com um ovo, e uma pedra com um pedaço de pão, como você pode ver em Lucas 11, 11 a 12. Mas eles estão longe de serem iguais. Em razão de serem muito diferentes, é bom que estejamos atentos, e isso se aplica principalmente a questões espirituais. Seria muito difícil dizer até onde alguém poderia progredir no evangelho externamente e ainda assim morrer em seus pecados. O quanto pode parecer um herdeiro do céu e ainda assim ser um filho da ira. Muitas pessoas não convertidas têm uma crença que é semelhante à fé, e ainda assim não é fé verdadeira. Alguns indivíduos exibem piedosos afetos que têm o calor do amor espiritual, mas são desprovidos em demasia da vida cheia de graça. Toda a graça pode ser falsificada, assim como as joias podem ser imitadas. Como as gemas superficiais são surpreendentemente parecidas com as verdadeiras pedras preciosas, assim as falsas graças são incrivelmente semelhantes à obra do Espírito de Deus. No que tange às questões da alma, importa que alguém tenha toda a percepção acerca de si mesmo, ou logo essa pessoa enganará o seu próprio coração. É de se temer que muitos já estejam enganados e nunca descobrirão a sua ilusão, até levantarem seus olhos no mundo da desgraça, onde sua decepção será realmente terrível. A criança que nasce naturalmente morta pode até ser cuidadosamente lavada por sua mãe, mas isso não fará dela uma criança viva pela graça. A vida de Deus dentro da alma cria uma diferença infinita entre o homem que possui a graça de Deus e o que não a possui. E a questão é ter certeza de que temos essa vida. Você tem certeza de que a tem? Será uma coisa horrível clamar paz, paz, quando não há paz, como está em Jeremias 8, 11. E profetizar coisas suaves para si mesmo, aliviar seu coração e acalmar sua consciência para adormecer e nunca acordar do sono até que um estrondo do trovão do julgamento o assuste por presunção em horror sem fim. Quero ajudar o cristão a fazer um autoexame. Desejo que ele vá além do exame e alcance tal abundância de graça que seu estado santo e feliz se torne uma testemunha para si mesmo. Quero trazer uma peneira como destinada a separar o joio do trigo. Que você o aplique a si mesmo. Talvez seja o melhor dia de trabalho ao qual você já se dedicou. Aquele que olhou para suas finanças e descobriu que o seu negócio poderia se tornar um empreendimento perdido, foi salvo da falência. Isso pode acontecer com cada cristão. Se ele, entretanto, descobrir que seu empreendimento celestial está prosperando, isso será um grande conforto para ele. Ninguém sairá perdendo por examinar honestamente o seu próprio coração. Querido, faça isso imediatamente. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e da livre, mediante a promessa. Gálatas 4, 22 a 23. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque, para além de todas as disputas. Os 2 eram filhos legítimos dele. Foram verdadeiros filhos de Abraão. No entanto, um deles herdou a bênção da aliança e o outro era simplesmente um homem próspero do mundo. Veja como esses 2 eram próximos um do outro. Eles nasceram na mesma sociedade, chamavam o mesmo grande patriarca de pai e permaneceram no mesmo acampamento com ele. No entanto, Ismael era um estranho ao pacto, enquanto Isaque era o herdeiro da promessa. Como existem poucas coisas associadas ao sangue e ao nascimento. Um exemplo mais notável do que isso aconteceu um pouco depois, pois Esaú e Jacó nasceram da mesma mãe, no mesmo nascimento. No entanto, está escrito: amei Jacó, porém odiei a Esaú. Romanos 9, 13. Um se tornou cheio da graça e o outro profano. Juntos e tão de perto, e ainda assim
tão amplamente separados. Na verdade, não é apenas que dois estarão numa cama e um será levado e outro será deixado, como está em Lucas 17, 34 a 37. Mas dois virão ao mundo no mesmo momento, e ainda assim, um deles tomará sua herança com Deus e o outro venderá seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Podemos estar na mesma igreja, ser batizados na mesma água, estar sentados na mesma mesa da comunhão, cantar o mesmo salmo e oferecer a mesma oração, e ainda assim podemos ser de duas raças em oposição à semente da mulher e à semente da serpente. Os dois filhos de Abraão são declarados por Paulo como sendo os tipos de duas raças de homens que são muito parecidos e, no entanto, muito diferentes. Eles são diferentes em sua origem. Ambos foram filhos de Abraão, mas Ismael, o filho de Agar, foi descendente de Abraão em condições normais. Ele nasceu segundo a carne. Isaque, o filho de Sara, não nasceu pela força da natureza, pois seu pai tinha mais de 100 anos de idade e sua mãe já estava avançada em anos de vida. Ele foi dado a seus pais pelo Senhor e nasceu de acordo com a promessa através da fé. Esta é uma enorme distinção e marca o verdadeiro filho que é de Deus, que só é por meio da promessa. A promessa está no fundo da distinção, e o poder que vai para cumprir a promessa cria e mantém a diferença. Portanto, a promessa, que é a nossa herança, é também nosso teste e nossa pedra de toque. Façamos o teste de uma vez, a fim de ver se fomos forjados pelo poder que cumpre a promessa. Deixe-me fazer algumas perguntas. Como você foi convertido? Foi por você mesmo, pela persuasão dos homens, pela emoção carnal, ou foi pela operação do Espírito Santo de Deus soberanamente? Você professa ter nascido de novo. De onde veio esse nascimento? Veio de Deus em consequência do seu eterno propósito e sua perene promessa, ou foi você mesmo que o produziu? Foi sua antiga natureza tentando fazer o melhor e trabalhando por conta própria até a sua melhor forma? Se sim, você é Ismael. Ou foi pelo fato de que você, estando espiritualmente morto e não tendo força alguma para ressuscitar de seu estado perdido, foi visitado soberanamente pelo Espírito de Deus, que deu sua energia divina e fez com que a vida do céu entrasse em você? Então, você é Isaque. Tudo dependerá do início de sua vida espiritual e da fonte da qual essa vida, a princípio, procedia, do homem ou de Deus, do seu próprio coração ou da obra soberana de Deus. Se você começou em carne e osso, então continuou em carne e osso e morrerá em carne e osso. Você nunca leu: o que é nascido da carne é carne? Em pouco tempo a carne perecerá e dela você colherá a corrupção. Somente o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. A alegria está em saber que o Espírito viverá e dele você colherá a vida eterna. Você pode ser adepto do Evangelho nominalmente, mas eu lhe suplico, pergunte-se: será que eu senti o poder do Espírito de Deus? Eu tenho uma nova vida, eu sou uma nova criatura. A vida que está dentro de você é o resultado da fermentação de seus próprios desejos naturais, ou é um elemento novo, infundido, transmitido, implantado do alto? Sua vida espiritual é uma criação celestial e só celestial soberanamente? Você foi criado de novo em Jesus Cristo? Você nasceu de novo pelo poder divino exclusivamente? A religiosidade comum é a natureza dourada com uma fina camada do que se pensa ser a graça. Os pecadores se poliram e escovaram o pior da ferrugem e da sujeira, e pensam que sua velha natureza é tão boa quanto a nova. Esse retoque e esse reparo daquilo que é velho parece estar muito bem, mas fica, é óbvio, infinitamente aquém do que é necessário. Você pode lavar o rosto e as mãos de Ismael o quanto quiser, mas não pode transformá-lo em Isaque. Você pode melhorar a natureza o quanto mais o fizer, melhor para certos propósitos temporários será, mas não pode levantá-lo em graça. Há uma distinção muito grande entre o riacho que sobe no pântano da humanidade caída e o rio que procede do trono de Deus. Não esqueça que o próprio Senhor Jesus disse:
necessário vos é nascer de novo. João 3:7. Se você não tiver nascido de novo do alto, toda a sua ida à igreja ou a sua ida à capela não significa nada. Suas orações e suas lágrimas, suas leituras bíblicas e tudo o que veio somente de si mesmo só podem levar a si mesmo. A água naturalmente subirá tão alto quanto sua fonte, mas não mais alto. Aquilo que começa com a natureza humana subirá até o nível da natureza humana, mas ela não pode alcançar a natureza divina. Seu novo nascimento foi natural ou sobrenatural? Foi da vontade do homem ou de Deus? Muita coisa dependerá de sua resposta a essas perguntas. Entre o Filho de Deus e o mero seguidor, há uma distinção importante quanto à origem. Isaac nasceu de acordo com a promessa. Ismael não nasceu da promessa, mas do curso da natureza. Onde a força da natureza é suficiente, não há promessa. Mas quando a energia humana falha, entra a palavra do Senhor. Deus tinha dito que Abraão deveria ter um filho de Sara. Abraão acreditava nisso e se alegrava nele. Isaac nasceu como resultado da promessa divina, pelo poder de Deus. Não teria havido Isaac se não tivesse havido promessa. E não haveria um verdadeiro crente além da promessa da graça soberana e da graça da promessa que opera eficazmente. Querido, deixe-me perguntar aqui sobre a tua salvação. Você está salvo pelo que você fez em algum ponto? Sua religião, por assim dizer, é o produto de sua própria força natural? Você se sente igual a tudo o que a salvação pode exigir? Você conclui estar em uma condição segura e feliz por causa de sua excelência natural e de sua capacidade moral? Então você está à moda de Ismael. E para você a herança não virá, pois não é uma herança segundo a carne, mas segundo a promessa. Se por outro lado você diz, minha esperança está apenas na promessa de Deus, no seu chamado soberano e naquilo que a graça soberana irá fazer até o fim. Ele estabeleceu essa promessa na pessoa do seu Filho Jesus, a todo pecador que crê nele. E eu creio nele, portanto, confio e creio que o Senhor cumprirá sua promessa e me abençoará. Eu procuro a bênção celestial, não como resultado de meus próprios esforços, méritos ou alguma coisa que eu tenha feito que me diferenciou dos outros, mas como o dom gratuito do favor soberano divino. Minha esperança está fixada somente no amor gratuito e altruísta de Deus aos homens culpados, pelo qual ele deu seu Filho Jesus Cristo para afastar o pecado e trazer a justiça eterna para aqueles que não a merecem. Então vocês aprenderam a falar como Isaac fala. Este tipo de linguagem é bem diferente da dos ismaelitas, que dizem, nosso pai é Abraão, como está em João 8,39. A diferença pode parecer pequena para os descuidados, mas é grande de fato. Agar, a escrava-mãe, é uma pessoa muito diferente de Sara, a princesa. Para uma não há promessa de pacto, para outra a bênção lhe pertence para sempre. Salvação por obras é uma coisa, salvação por graça soberana é outra. A salvação pela força humana está longe da salvação pelo poder divino. E a salvação por nossa própria determinação é o oposto da salvação pela promessa de Deus. Coloque-se sob essa investigação e veja a qual família você pertence. Você é de Ismael ou de Isaac? Se você achar que é como Isaac, nascido de acordo com a promessa, lembre-se de que seu nome é riso, pois essa é a interpretação dos hebreus para o nome Isaac. Cuide para que você se alegre com alegria indescritível e cheia de glória. Seu novo nascimento é uma coisa maravilhosa, é um dom da graça soberana. Se tanto Abraão como Sara riram do fato de pensar de ter Isaac, você certamente poderá fazê-lo com relação a si mesmo. Há momentos em que, se eu me sentar sozinho e pensar na graça de Deus para mim, a mais imerecida de todas as suas criaturas, estou pronto para rir e chorar ao mesmo tempo de alegria, do fato de o Senhor sempre ter olhado com amor e favor sobre minha vida, desde a eternidade. Sim, e cada filho de Deus deve ter sentido a obra daquela natureza de Isaac dentro da sua alma, enchendo sua boca de riso, porque o Senhor fez grandes coisas por ele, e ele não fez nada. Ele é como Lázaro, que estava morto num túmulo, até Deus o chamar para fora.
Marque bem a diferença entre as duas sementes, desde o início. Desde o início, essa diferença é final. Ismael vem do homem e pelo homem. Isaque vem pela promessa de Deus. Ismael é o filho da carne de Abraão. Isaque também é filho de Abraão. Mas então entra o poder de Deus e fica evidenciada a fraqueza absoluta dos seus pais. Fica claro que ele é do Senhor, um dom segundo a promessa. A verdadeira fé é certamente o ato do homem que crê. O verdadeiro arrependimento é o ato do homem que se arrepende. Contudo, a fé e o arrependimento podem ser descritos com inquestionável correção como obra de Deus. Mesmo que Isaque seja filho de Abraão e Sara, e ainda assim ele é mais o dom de Deus, porque a fé é um dom de Deus, dado soberanamente àqueles a quem Deus deu ao seu Filho. O Senhor nosso Deus, que nos convida a acreditar, também nos capacita a acreditar. Tudo o que fazemos de maneira aceitável, o Senhor opera em nós. Sim, a própria vontade de fazê-lo é obra dele. Ele opera o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, como diz Paulo. Nenhuma religião, por assim dizer, vale um centavo que não seja essencialmente o fluxo do próprio coração do homem. E, no entanto, deve, sem dúvida, ser obra do Espírito Santo que habita dentro dele. Ó amigo, se o que você tem dentro de você é natural e somente natural, isso não vai salvá-lo. O trabalho interior deve ser sobrenatural. Deve vir de Deus, ou faltará a bênção do pacto. Uma vida graciosa será sua, como Isaque foi verdadeiramente o filho de Abraão. Mas ainda mais será de Deus, pois a salvação vem do Senhor, como está no Salmo 3:8. Devemos nascer do alto. A respeito de todos os nossos sentimentos e ações espirituais, devemos ser capazes de dizer: Senhor, Tu operaste todas as nossas obras em nós. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha